E aí, meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao podcast Tomando a Forma de Cristo. E obrigado aí por ter apertado o play e acompanhar. Provavelmente apareceu a cara de dois candangos aí e você resolveu clicar para ver o que ia dar nisso, né? Brincadeiras à parte, eu tô aqui hoje com o Eliton. Eu acho que você conhece o Eliton. Eliton é o nosso famoso Kiko, né? E ele está aqui com a gente, está nessa passagem aí pelo Brasil e a gente vai trocar umas ideias aqui, bater um papo e que bom que você veio. Já vai compartilhando e segue a gente aí e 2024 a gente tem muita novidade. Isso aí. Eliton, seja bem-vindo aqui, pastor. Pastor Eliton. Isso aí, obrigado. Até me assusta, né, quando fala pastor e quando fala Eliton, né? Minha mãe que falava muito Tudo isso. junto. Quando ia me bater, minha mãe chamava Eliton, vem aqui, né? É perigoso, né? Porque agora, de resto, todo mundo me chama de Kiko, é uma forma carinhosa, né? E esse apelido veio da cidade onde eu nasci, da minha avó que me trata como o Kiko. Então eu tenho, assim, o maior orgulho de falar isso, né? Que minha avó me trata como o Kiko. Vai chamar de tesouro também? Tesouro, minha flor, meu querido, tudo que você imaginar. Mas é bom de ser tratado assim pela avó, né? E isso aí eu levo pra minha vida, eu agradeço muito a Deus por isso. Inclusive, um dos motivos da gente vir pro Brasil esse ano foi a minha avó, né? Trouxemos o nosso filho para ela conhecer, meu sogro conhecer. Então, nós resolvemos vir ao Brasil. A gente não ia vir, viemos justamente para trazer o nosso filho para minha avó conhecer. E como você falou, Eliton é pastor. A gente vai em algumas igrejas e o povo conhecido chama pastor Eliton e outro chama pastor Kiko, também não tem problema nenhum. Mas para vocês que não me conhecem, meu nome é Eliton e estamos aí por mais um bate-papo aí, tomando a forma de Cristo. Legal. Quem é o Eliton? Kiko e Eliton é a mesma pessoa, tá, gente? Se eu falar aqui Kiko, Eliton, é o mesmo cara, esse aqui, né? Então, sou eu. Eliton nem eu, na verdade, né? Porque a galera às vezes começa a chamar de Eliton, por causa do pastor e tudo, mas a gente que já se conhece, a gente chama de Kiko. Mas conta aí rapidinho quem é tu, né? Tu tá nessa corrida aí para os 7 filhos, mas tá nos 2, né? Então, rapidamente, eu sou natural de Nova Iguaçu, depois fui um tempo para Campos, Santa Maria de Campos, terra boa, onde sai coisa boa, sai gente boa, sai missionário bom. Eu sou pai da Anelisa, pai do João Paulo, esposo da Isabel. Estou agora atualmente na Bolívia, Campo Missionário Transcultural. Estamos lá em abril agora, do 2024, faz 2 anos que nós estamos lá, estamos nessa caminhada aí, nesse campo transcultural, servindo ao Senhor, e estamos muito gratos a Deus, né, por nos permitir trabalhar na obra que Ele está fazendo no mundo. Isso aquece os nossos corações, isso nos dá um ânimo para seguir, um ânimo para continuar essa luta. Então é isso, e vamos para frente. É isso aí. Cara, é muito bom, né, estar com você aqui e quando vocês vêm no Brasil, isso é muito bacana. Como que é, cara, essa questão, né? Hoje o pessoal vê como missionário, está no campo transcultural, mas muitas pessoas não se dão conta de que isso não começou no dia que você foi, né? Me lembro que a gente se conheceu, foi por um projeto radical lá, os 2 juntos, sem saber o que era. Na verdade, te coloquei na furada. Mas desde dessa época a gente começou a caminhar junto, né? Trilha radical e tudo isso. E como que você descobriu, né? Essa realidade toda, assim, entre conversão e chamado, né? As coisas que tu estava fazendo e como foi isso daí? Tu consegue falar isso daí em 5 minutos? Rapaz, vamos lá, eu falo muito rápido, né? Resumir a vida toda. Eu falo muito rápido, então vamos tentar. Quando eu conheci o pastor Alex, né, a gente tava passando de moto e ele me chamou, fez um convite, tô indo pra uma trilha aí radical, não sei o que é, só me falaram que tem que levar uma roupa velha, um tênis velho, eu falei... Vou te interromper rapidinho, não te passei a orientação no começo, mas não tem problema não. Quando você quiser falar alguma coisa pra galera direto, só tu falar pra aquela ali. Beleza? Vamos lá, continua. A gente se conheceu nessa rotina, assim, de cidade, a gente conheceu lá em Santa Maria, e eu passando de moto, e ele me fez esse convite, tem que ir com uma calça rasgada, um tênis velho,
E a mochila, não precisa, leva um biscoito. Falei, então tá bom, gostei. Da igreja, tinha pouco tempo de convertido. Eu falei, eu quero se envolver com esse negócio da igreja aí, quero ir a fundo. Só que eu não sabia que era uma furada tão grande que eu tava entrando. Mas graças a Deus, a partir desse evento que nós fizemos, junto, nos conhecemos mais um pouco. E depois a gente começou a caminhar junto, trilha radical, e aí daí pra frente, campo missionário. Mas antes disso, eu comecei a estudar, fui muito direcionado para estudo, porque eu falei que eu queria ser missionário, e fui muito direcionado ao estudo, à teologia, e a teologia foi para ir para o campo missionário. Nossa denominação precisa ter o curso teológico, então o primeiro passo era 4 anos de teologia, mais 1 ano de aspirantado e depois campo missionário. E assim nós seguimos essa orientação, e hoje a gente está no campo missionário, e o chamado foi justamente esse: missionário, pastor, campo transcultural. Nesse intervalo conheci minha esposa, e aí minha esposa também com coração missionário. Antes ou durante? Durante desse processo, né? Conheci minha esposa, e falei com ela, eu falei assim, eu quero ser pastor, e ela, eu quero ser missionária. Ela falou, eu quero ser missionária, ela falou. E eu falei, eu quero ser pastor, e pastor na igreja metodista wesleyana é missionário. Então, ela não entendeu muito bem a cantada gospel, mas estamos aí 7 anos juntos aí. E aí nós seguimos, graças a Deus, na missão, o mesmo propósito para estudar, mesmo propósito para campo missionário. E a gente, graças a Deus, estamos caminhando nesse propósito aí. Cara, e assim, muitas pessoas pensam que você é chamado e amanhã tu vira missionário. Exato. Tem pessoas que fogem do treinamento, fogem das etapas, né? Sim. Do preparo para você ir para um campo transcultural, para você ir para algum lugar. E é muito interessante você colocar isso, né? A Igreja Metodista Wesleyana, né? O Kiko é pastor na Igreja Metodista Wesleyana. Eu já fui pastor na Igreja Metodista Wesleyana. Ele está colocando uma coisa aqui que é muito interessante, né? Lá, nem para ser pastor e missionário, você não entra... Não é assim a orelhada, né? Não é maluquice. Sim. Você tem um período de treinamento teológico, missiológico, e depois de aprovação ainda, né? Exato. Porque o fato de você ter feito teologia, missiologia, não quer dizer que tu foi aprovado para ser pastor, né? E depois que tu passa por uma avaliação, né, no concílio, você apresenta documentos, tem a aprovação da igreja local, tem a aprovação, né, da igreja, depois a aprovação de um grupo de líderes, né, que analisam, e aí você é levado para a possível consagração. Mesmo assim, ainda passa muita gente 7-1. Mas esse treinamento, né, e esse período, ele é fundamental no crescimento e desenvolvimento da vida do crente. Como que você viu esse período longo, né? Porque tem gente que não consegue esperar 1 ano e acha que é desnecessário, até começar a fazer besteira porque não foi treinado adequadamente. Como que você viu isso? Tinha vezes que tu achava que era demais, estava demorando, ou deu para ir de boa? Nunca é de boa, né? Porque assim, no meio do treinamento, sim. Deus usa o tempo de estudo e tudo para te treinar também um monte de coisa. Falta recurso, vem enfermidade, desânimo. Você falou que quer fazer teologia, já começam os desafios, né? Porque, querendo ou não, quando você faz uma medicina, quando você faz uma engenharia, quando você faz qualquer outra coisa, você vai ser um profissional secular. Mas quando você resolve fazer uma teologia, o inimigo ele já sabe que vai formar mais um pastor, que vai cuidar de ovelha, que vai cuidar de pessoas, que vai transformar vidas através do Espírito Santo. E aí o ataque, inevitavelmente, é maior do que os outros, né? E quando a gente decide a fazer isso, a gente tem um período, no mínimo, 5 anos. Foi o nosso período de estudo. Só estudo 5 anos. Porque foi 4 anos de teologia, no Polo Ser Forte, Macaé, e depois mais 1 ano na AGMIL. Ficou mais 1 ano na AGMIL. Então, contando aí 5 anos de estudo. E nesse período, a minha esposa ela teve um chamado missionário também. E a gente conta o tempo e ela fala sempre para as meninas, para as pessoas que a gente trabalha com aconselhamento, ela fala assim, se Deus te chamou, segue aí, estuda, se é para o campo transcultural, faz espanhol, se é para outros, faz a língua, estuda, se prepara o máximo possível, porque eu tive um tempo de preparo. Até Deus me chamar até agora do campo transcultural, são 10 anos. Então, foi um período bem longo. E eu me converti, eu tinha 23 anos.
E eu cheguei no campo missionário com 33, mais ou menos. Então foi um período longo, um período de estudo, um período de preparação. E dentro desse intervalo a gente fazia algumas coisas também com a igreja. Um período de trabalho na igreja local, um período de trabalho da gente mesmo se conhecer. Eu quero ir para o campo transcultural, eu quero ir para a missão. Fizemos uma missão de curto prazo para o Piauí. Isso também foi um divisor de águas assim, na minha vida, foi uma experiência muito boa. Ficamos lá 7 dias, vi o trabalho do pastor lá na íntegra, então falei assim, não, é isso que eu quero para minha vida. Muito trabalho, muito tudo, mas aí eu sei aonde eu estou entrando e é isso mesmo que eu quero para minha vida. Foi o primeiro ano de seminário, primeira viagem missionária, e daí para lá eu pensei em fazer outras, aí já estava com o coração em paz, porque era aquilo dali, não precisava fazer outra viagem missionária, porque depois eu ia viajar como missionário, estava bem em paz, graças a Deus. Cara, e como foi, assim, interessante você conheceu a Abel, né? A Dona Isabel, e casaram, mas os dois já tinham essa noção da vocação e de servir ao Senhor juntos, né? É um casamento com um propósito específico, né? E como que vocês se olham hoje, depois do treinamento teológico, ficar um tempo na base, ir para o campo, e esse primeiro ano, né, do campo missionário, e você olha hoje para o seu relacionamento, olha hoje para vocês, como que vocês enxergam desde a época que vocês casaram até aqui, como que vocês cresceram e se desenvolveram? Até a nossa chegada no campo, isso todo esse amadurecimento foi assim, foi difícil, né? 2 pecadores no mesmo lar e tentando glorificar a Deus, então isso foi uma luta muito grande. Mas o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos deu graça e a gente está amadurecendo, temos 7 anos de casado, cada ano que passa e a gente veio na viagem da Bolívia para cá pensando justamente isso. Estamos indo de férias para o Brasil, a família toda conversando no carro, brincando, se divertindo, comendo, lanchando e aquela harmonia, aquela comunhão e a gente pensando, que bom nós estamos em família, né? Estamos unidos em família, estamos crescendo em família, porque um desafio do campo missionário não é você ganhar todo mundo aonde você está para Cristo, é você conseguir, você manter a sua família unida em Cristo, estar bem casado em Cristo e glorificando a Deus com o seu casamento. E se a gente consegue cada dia passar um degrau, subir um degrau, a gente vai amadurecendo. E eu creio que quando a gente olha para o primeiro ano de casado, foi muito bom, o segundo ano mais um desafio, mas foi os problemas acontecendo, dificuldade, e hoje a gente, quando passa por uma discussão, quando passa por alguma coisa que não estava dentro do previsto, a gente consegue sentar e conversar. Isso já é um grande desafio para a minha família, sentar e conseguir conversar. E um desafio minha esposa, uma das coisas, né, que aprendeu e a gente está aprendendo, eu disse hoje, estava conversando sobre isso e ela falava, não, eu consigo ficar em paz em saber que o cartão, a conta está com você e você é o responsável da casa. Porque hoje até para você ter essa responsabilidade de homem e de mulher, é mais cômodo para os dois. E a gente saber, eu sei onde é o meu local no casamento e ela sabe onde é o local dela no casamento. E a gente consegue viver e consegue glorificar a Deus melhor do que quando a gente casou. E a gente está amadurecendo ainda cada dia, né? Isso é muito legal, cara. E vocês estão no campo, né, aprendendo um monte de coisas novas e agora tem um bolivianozinho aí na história. Né? A Nelisa foi para lá, pequenininha, conseguiu se adaptar legal. Como que foi isso daí? E agora com esse camarada que vai crescer lá. Boliviano. Né? Bolivianozinho. Minha intenção era colocar o nome dele de Juan Paulo, né? Mas a Bel falou, não, já é boliviano, vamos colocar melhor o nome de João Paulo. Já tá bom, já não força muita barra, não. Mas a nossa adaptação foi um pouco caótica, assim que a gente chega lá. 6 dias no país, a Anelisa quebra o braço, fratura de 2º grau. E a gente vai pro hospital sem dinheiro, sem nada. Mas a gente foi aconselhado... E pago, né? Não é igual aqui. Bom contar isso. Vocês que estão aqui no Brasil e reclamam do SUS, só uma dica. Lá no público você não entra se você pagar, né? Eles estão implementando o público lá agora, o sistema de SUS, eles estão implementando no país. Está implementando, né? Ainda não está bem sólido. Mas se você não paga, você não entra. E lá nós fizemos um plano de saúde, um plano
de saúde, assim, que foi obrigado, né, pela pandemia. Chegamos lá, conseguimos atendimento. E depois, uma bactéria de 10 dias, Isabel e Anelisa, quando fomos inscrever a Anelisa na escola, ficamos com muito medo, porque ela não falava espanhol. A minha esposa um pouquinho e eu também nada. E a adaptação da minha filha agora, como vai ser na escola? Sem falar nada, todo mundo falando espanhol. Entregamos ela na mão da professora, e a professora, pai, não se preocupe. 2 meses, sua filha está falando mais do que vocês, pode ir. Fomos embora. 2 meses depois a gente volta para uma apresentação, a Anelisa fazendo a apresentação do trabalho todo em espanhol. E aí eu vou pro mercado hoje em dia com ela, eu vou falar alguma palavra, esse dia eu fui pegar um refrigerante, falei, eu posso pegar? Pai, não pode falar isso, pai, você tá falando pegar? Você tá falando isso pra moça? Porque pegar é bater, né? Uhum. Em espanhol, e ela, não pode falar isso. Eu, filha, desculpa. Então, assim, a adaptação dela tá sendo muito boa, e a nossa, esse ano agora, de 2023, foi melhor do que o primeiro, né? O primeiro foi muito difícil, a língua, a cultura, a comida. Mas, graças a Deus, o Senhor tem nos dado estratégia, a gente está se adaptando. Creio que 2024 a gente vai se adaptar mais, e 2025 também, e a gente vai viver se adaptando no país, né? Sempre tem coisa nova para poder aprender, né? Exato, e o João Paulo também, como você falou, né? Ele abre muitas portas para a gente, né? Como estrangeiro, a gente chega lá, tem um filho boliviano, e já aconteceu com a gente. Nossa, esse aí é um dos nossos. Eles falaram, o João Paulo é um dos nossos, esse aí é nosso, hein? Porque nós tivemos um filho lá. Alguns missionários, eles vêm para o Brasil, têm filho no Brasil e depois retornam. Estudante vem para o Brasil, tem um filho e depois retorna para lá para dizer que o filho nasceu aqui. Nosso orgulho é dizer que o nosso filho é boliviano. A gente louva a Deus porque o nosso filho é boliviano, e a gente agradece ao Senhor por isso. Isso aí, cara. E entre a vocação, né, a família e tantas coisas envolvidas, assim, você está hoje no campo, né? Você foi chamado. Só que assim, eu vejo, né, a trajetória, você sempre esteve andando com a gente, com outras pessoas também envolvidas na missão, com outros missionários, e isso ajuda, né, a você também tomar decisões mais maduras, porque ninguém vai te vender uma história, né, de que é tudo mil maravilhas, tudo flores, que dá tudo certo, né? Tu vai sofrer e vai morrer. E como que isso é bom, né? Um vocacionado encontrar gente que está na missão. Porque tem muita gente que é chamado, foi vocacionado, e a importância dele achar alguém para poder guiar, né? Para não cometer menos erro. Sim, isso aí é importantíssimo. Eu estive numa igreja que foi a minha primeira igreja de Santa Maria, Metodista Wesleyana em Santa Maria. Lá nessa igreja, a gente fazendo uma conta por baixo, saiu mais de 15 missionários, mais de 15 pessoas envolvidas com a missão lá, né? Só nessa igrejinha lá. É um celeiro de missionários, de pessoas vocacionadas, porque tem muitas pessoas envolvidas com a missão. E a gente saber que a missão, ela é de Deus, não é nossa. Saber que a gente não vai ser um percussor da obra missionária, porque Deus já está trabalhando lá, isso acalma o nosso coração, né? Eu não vou ser o primeiro a pisar lá, Deus já pisou lá. Deus está fazendo a obra lá. A gente sabe disso, e Deus está chamando a gente para a missão, para trabalhar com Ele. E a gente agradece porque a gente está trabalhando com Ele na missão e Ele nos vocacionou. Mas saber também dos problemas e do desafio, isso também abre os nossos olhos. Você vai, mas pessoas vão te abandonar. Pessoas vão falar que vai te ajudar. Elas falam que vão te ajudar, mas chega uma hora que não vai te ajudar mais. Chega lá, você vai se sentir sozinho. Chega lá, você vai se sentir como um peixe fora d'água. Essas informações, quando eu chego lá, nossa, me falaram isso. Então já não é mais uma surpresa. Porque não é só chegar lá. Pensamento do missionário, quando vai para o campo transcultural, vou ganhar a Bolívia inteira para Jesus. Chega lá, você fica 6 meses, tem um contato com um boliviano, faz amizade com ele 6 meses, 1 ano. Nem se entende direito. Nem se entende direito. Eu já passei um dia inteiro com um local. E quando foi à noite, eu fui na casa dele com a minha esposa, e as 3 coisas que a gente combinou, ele não tinha entendido nada que a gente tinha combinado. Mas essas coisas assim, esses desafios, é importante, porque quando você chega diante deles, você fala assim, não, eu sei quem eu posso buscar. E pessoas também por trás da missão que nos apoiam, como pessoas que nos discipulam até hoje. Eu sou pastor, eu discipulo ovelhas, mas eu também tenho pessoas discipulando meu coração. Não estou lá sozinho.
tem pessoas também que me ajudam a me discipular meu coração. Então, isso também ajuda na caminhada, saber o desafio e saber que eu preciso de gente para pastorear meu coração. E como que tá o trabalho lá? E as coisas que tu pode pontuar, assim, cara, a Bolívia precisa hoje, assim, já foi muito missionário, tem missão, tem igrejas, tem pastores, mas alguém que está querendo talvez fazer uma viagem de curto prazo, como tu acha que seria essa viagem para ele ir para lá, passar um mês, se envolver em quê? Ou por que alguém deveria ir como missionário para a Bolívia? Então, hoje nós estamos em período de plantação de igreja lá. A gente está agora com uma casa alugada, temos um local. Antes nós ficamos lá 2 anos trabalhando isso, para ter um local para a gente fazer os nossos cultos. E a gente fala nos locais que nós passamos, que nós ficamos praticamente 1 ano para alugar uma casa. E as pessoas falam assim, se a gente sair aqui agora na rua, a gente consegue. Você talvez assistindo, sai na sua rua, você consiga alugar uma casa. E lá nós ficamos nesse bairro, não consegui alugar uma casa, mas graças a Deus, depois nós viemos de férias 2023, temos uma casa lá para 2024 começar os trabalhos. Legal. A pessoa que tem a sua profissão, que trabalha com qualquer tipo de profissão, desde eletricista, marceneiro, pedreiro, que é vocacionado na igreja, que trabalha com criança, lá tem um projeto de criança muito grande. Você fala que vai ter um trabalho na igreja, as crianças vão. Não precisa nem você fazer muita coisa, as crianças estão lá. Se você trabalha com música, nós estamos iniciando uma igreja, estamos em plantação, então nós precisamos que você pensar na igreja, a gente precisa dessa pessoa que tem a vocação, e a gente deixa lá o campo da Bolívia aberto para as pessoas que têm esse desejo de fazer isso. No final do ano, nós temos já uma pessoa agendada para estar na nossa casa durante 1 mês de férias. Essa pessoa, ela vendeu as suas férias para a missão, né? Se a gente pode dizer assim, né? Ela doou para a missão o seu período de férias no Brasil e ela vai passar lá na nossa casa 1 mês de férias. E a pessoa falou que está lá disponível para trabalhar na igreja local com a gente. Então, assim, se você também tem esse desejo, procura a gente aí nas redes sociais, procura o Pastor Alex, que a gente está com a casa lá aberta para receber você lá. Bom, então vou aproveitar que você já voltar junto agora. E é importante isso, né? Se você realmente quer ter uma experiência antes Sim. de ir. Muitas pessoas foram em uma missão de curto prazo e depois acabaram virando missionário de longo prazo. Eu fui numa missão de curto prazo, né? Lá não precisa de passaporte, só com a identidade brasileira você Mas entra, a data né? tem que estar atual, 10 anos. 10 anos. A 10 identidade anos. tem que estar atualizada. Aquela 10 velha anos. que ninguém te conhece, não, né? Tem Não que dá. atualizar o documento. Exato. E, cara, a gente tem lidado, assim, através do TFC, com muitos vocacionados, gente que quer ir, né? Que quer ir para o campo, que quer fazer, acabam tendo conflitos, às vezes, na igreja e tudo isso. A gente tem tentado orientar. E esse pessoal está animado para ir. Precisa ser o queridinho do papai, de Jesus, o mais lindo dos discípulos, para ir? Ou Deus é capaz de usar qualquer tipo de pessoas? Então, quando você fala uma coisa dessa, eu penso em mim e penso também em vários outros que estão no campo. Eu penso em mim, já que ele falou, eu penso nele, mas eu penso em alguns outros amigos que... E o pessoal acha que, assim, missionário é uma classe especial. Exato. A gente chega na igreja hoje, né? Ô, missionário, tudo bem? Se eu e aí pudesse, pensa... eu me escolhia. Eu mesmo fosse pontuar alguém, eu seria, acho que, o último da lista para ir, né? Eu já pensei muitas vezes, e é sério isso agora que eu vou falar, né? E eu falando com uma pessoa que nos discipula, que é a Michele Cordeiro, ela nos discipula também, a esposa do pastor Alex, e uma vez num conflito muito grande, e pensando, o que eu estou fazendo aqui na Bolívia? Não sei falar direito, não sei me comunicar, não sei fazer nada aqui na igreja, vim para um propósito, a gente está em outro propósito agora, o que eu estou fazendo aqui? Não era para eu ter vindo, e ela me falou uma coisa, Deus na história nunca errou. Deus ainda não teve nenhum erro na Bíblia e também não teve nenhum erro depois tal. E eu acho que agora, para confortar o seu coração, acho que foi o primeiro erro de Deus enviando você para ir. Porque se Deus não erra e Deus enviou você para ir, foi o primeiro erro dele. Aí acho que ela tá pegando pesado, então Deus não errou me enviando para cá.
E aí depois a gente foi entendendo o processo, foi entendendo o trabalho na igreja, o trabalho que está sendo feito, né? Nos pequenos relacionamentos que a gente vai criando. Eu falo assim, nossa, era pra gente ter vindo para cá, o Senhor nos guiou para o lugar certo que Ele queria que nós estivéssemos aqui. E na verdade a pessoa, ela tem que entregar de fato o caminho ao Senhor e pedir ao Senhor para governar o caminho dela. E quando a gente entrega o caminho ao Senhor, Ele que nos direciona. É Ele que vai direcionando o nosso caminho na missão. Não é a gente se autodirecionar. A gente não está nem fugindo da missão, simplesmente a gente está falando, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, eu estou disponível para trabalhar. E o Senhor vai trabalhar no coração desse que talvez acha que ele não é o capaz de ir, né? Porque eu também não me achava capaz de ir. Até hoje eu penso assim, eu acho que eu não sou capaz de estar lá. Teria alguém melhor para ir. Teria vários outros e mais estudado, mais vocacionado, mais amoroso com a missão, mas eu estou lá. E isso que eu louvo ao Senhor por isso, porque eu me disponibilizei para estar lá. Eu quando penso sobre essa questão, né, eu sempre olho numa situação. Alguns foram chamados para plantar, para semear. Sim. Outros foram chamados para regar. Outros foram chamados para poder colher. E quem chega e semeia não vê nada, cara. Exato. É semente debaixo da terra. Quem começa a regar, talvez vê até a pontinha do que está nascendo. Quem chega para colher, pô, é uma alegria enorme tu colher, fazer uma colheita, aquela coisa toda. Os três têm que ter a consciência de quem dá o crescimento, quem faz brotar a semente é Deus. Só que quando você identifica a tua parte nisso é muito importante. Eu passei mais tempo da minha vida, espero viver um tempo com olhar, assim, de desfrutar mais a colheita em si, né? Mas até hoje, mais de botar semente debaixo da terra, cara. E tô bem, tranquilão. Assim, se outros que vierem e estiverem bem, tô satisfeito com isso. Se alguém que vem depois de mim não precisar ter todo o trabalho que eu tive, tô feliz, a beça também, porque identifiquei. As pessoas às vezes têm a tendência de se frustrar porque eles querem colher. E às vezes não é isso, você não está fazendo isso. E também às vezes nem é tempo de fazer isso. Mas a gente se desespera logo com a colheita. E aí é onde você começa a olhar, rapaz, será que era eu mesmo, né? Eu já pensei isso várias vezes, penso até hoje, mas fico em paz porque assim, eu sei o que a Bíblia diz. É essa verdade que tem que estar no meu coração e na minha mente. Ainda que o meu coração e a minha mente esteja dizendo outra coisa. Quando a gente identifica isso, a gente vive mais em paz, mais tranquilo no ministério. Nossa identidade não está nisso, nossa identidade está em Cristo. E aí você começa a caminhar e servir a Deus de forma mais tranquila, né? Mas o campo missionário também é um lugar onde Deus usa para discipular os seus missionários. Exato. Porque não acaba, não tem, depois da formatura da teologia, não acabou o treinamento, tudo faz parte do treinamento. Verdade. A gente vive um processo, né? É igual você está falando, nós estamos lá agora na plantação da igreja, os processos hoje da nossa agência missionária, né? Nós temos um projeto, vamos ter um projeto, a gente diz a longo prazo, que no mínimo 2 anos, para estar trabalhando lá, e 2 anos a gente pensa em fazer algumas coisas, como projeto social, algumas coisas, e de fato, nós não sabemos como vai ser depois de 2 anos. Se a gente continua lá, a gente tem que trabalhar muito isso na cabeça da igreja local também. Nós somos missionários, mas nós somos vocacionados e nós podemos estar aqui 2 anos e depois de 2 anos a gente pode ir para outro lugar, para outro país e plantar outra igreja ou então trabalhar com outra igreja. E o lançamento da igreja, o trabalho que nós fizemos na igreja, com o obreiro que deu o trabalho, com tudo isso, o outro pastor que chega, pega uma igreja pronta, pega um obreiro bom, pega alguma coisa assim, mas é só gente que deu trabalho, mas quem sabe foi isso que Deus nos chamou, né? Para fazer. Pra gente cuidar dessas pessoas. Então, vai para outra missão, para outra igreja, vai chegar lá, vai pegar outra igreja para plantar, ou vai pegar outra pessoa difícil, mas outros vão cuidar e assim a missão vai seguindo. O apóstolo Paulo diz que a igreja, que é como um corpo, né? Cada um tem sua função, e o obreiro também, o vocacionado também, cada um tem uma função. Para plantar, para continuar a obra, para discipular. E a gente tenta se encontrar nesse trabalho missionário e pedir ao Senhor para nos usar dessa forma. Né? Você que está aí pensando, né, sobre sua vocação, o que vai fazer,
olhe para a gente e vê que Deus é capaz de usar qualquer tipo de pessoa. Ele pode usar você também, né? Deus escolheu você. E se entregue, e o caminho, Ele que prepara. Quando nós obedecemos, Deus envia as pessoas, Deus abre as portas, Deus Exato. cuida. Aí no final, quando tu olha para trás, tu vê assim, pô, meu treinamento começou quando eu disse, eis-me aqui. Exato. Né? Porque não é numa sala de aula que Deus faz o trabalho somente, mas é enquanto você vive, pessoas que Deus coloca no caminho, você vai conhecer talvez missionários que vão contar a história. Isso em tudo, não é só para a questão missionária, né? Mas isso é em tudo. E você vê que Deus pode usar todas as pessoas, do mais culto ao indouto, ao com muito treinamento, ao com pouco treinamento. Você vai ver o trabalho de Deus sendo feito do jeito que Ele quiser, através das pessoas que Ele escolher. E é muito importante a gente não ter outro pensamento além do que Deus está fazendo o trabalho dele, usando as pessoas que Ele quer. E, cara, missão se faz sozinho ou se faz em parceria? Você está lá, é claro que você é um pastor metodista wesleyano, a igreja tem sua responsabilidade, né, com os seus obreiros. É certo de que tu não vai passar fome no campo, a igreja wesleyana é muito responsável com isso, de cuidar e tudo. Não vai te dar uma Ferrari, até porque não é isso que tu precisa, né? Que às vezes o missionário acha que a igreja tem que dar tudo que ele deseja, né? Mas o que você precisa vai estar lá. E aí tem seus desafios, né? Porque não é só um missionário de uma estrutura, né? Mas missão se faz com parceria. Hoje você tem um link, né? Exato. Do pessoal que quiser ajudar e cooperar. Como que funciona? A gente, quando nós fomos para o campo, né? A gente foi com uma proposta de trabalho, uma proposta financeira, graças a Deus. Algumas igrejas nos apoiam como parceira da missão na Bolívia. Amigos, familiares, nós temos um link e ali no link você tem diversas formas de você contribuir via Pix, cartão de crédito, boleto, tem R$20, R$5, R$10 e a gente não importa muito com o valor que você vai depositar, mas porque o valor às vezes induz a pessoa a lembrar do missionário, né? Eu já tive amigos que depositaram R$20 que são grandes amigos, depois começou a ofertar a nossa vida, porque mandava mensagem, perguntava, e não é o valor que a gente trabalha, e sim a importância de você ofertar na missão, importante de você ofertar na vida de um missionário. Eu já falei isso na igreja, né? Adote um missionário, nem eu, às vezes pode adotar outro, aí depois a pessoa falou, pô, tá pregando, levantando recursos, você fala para ofertar na vida de outro missionário? Não, mas o Senhor cuida. Já tivemos diversas experiências financeiras no campo missionário, já nesse pequeno tempo. O Senhor cuida dos seus e a gente está sendo cuidado pelo Senhor, mas queria contar também com o seu cuidado, que você quiser ofertar, você procura a gente aí nas redes sociais. Depois a gente vai deixar o link aqui em algum lugar para você clicar. Instagram, você procura a gente que a gente vai estar te orientando e que Deus também possa abençoar vocês também. Amém. Isso aqui é um bate-papo bem rápido mesmo, né? Aproveitando que o Elton tá de férias, passando perto do estúdio, né? Literalmente pegamos no laço, né? A gente estava gravando aqui pro Divulga e ele bem perto, falei, poxa, tem que aproveitar essa oportunidade. Então, te jogou o laço, pegou, vem aqui bater um papo rapidinho aqui pra galera matar saudade, muita gente que gosta do Elton, né? A gente trabalhou muito tempo aí com o TFC, com a trilha. O Elton aí é um missionário da Metodista Wesleyana, vinculado à AGMIL, Agência Missionária Wesleyana. Você que conhece a gente sabe que já trabalhamos lá. E nós, como missão, Tomando a Forma de Cristo, somos parceiros da missão, né? Com várias pessoas, com gente que está envolvida. E eu te animo a ser um parceiro ministerial do Elton e de outras pessoas que virão aqui. O link de parceria ministerial vai estar aí para você poder acessar e compartilhar com ele também os contatos e você fazer o contato e quem sabe fazer uma viagem missionária de curto prazo. Curto prazo. A cama dá prego depois de alguns dias, né? Curto prazo, depois você vai ter um campo para você ir, se Deus quiser. Um campo e uma cama sua. Né? É importante entender isso
que é curto prazo mesmo, né? Mas ele está aí aberto, nós estamos à sua disposição. Segue a gente, curta, segue o canal, novidades aí virão. E não deixe de estar conosco, seguindo nossas redes sociais e querendo ser um parceiro da Missão Tomando a Forma de Cristo. Em algum lugar aí também tem um link para você poder participar. Ok? Cara, brigadão, mas eu quero que você dê uma palavra para a galera aí antes da gente partir. Deus te abençoe. Como a gente não vai ter tempo de visitar todo mundo no Brasil, todos os amigos, todo mundo que conhece a gente, mas eu mando um abraço para você que tem acompanhado não só eu, como minha família. Queremos agradecer a você esse tempo que você manda uma mensagem, esse tempo que você ora por nós. Não esquece de orar, nós falamos aqui, né? Várias coisas. Não esquece de orar pela minha família. Precisamos encarecidamente das orações. As orações podem romper barreiras. Então a gente ora pelos nossos amigos no Brasil, a gente ora pelo Brasil, mas também não se esqueça da gente. Que o Senhor abençoe, que o Senhor possa fazer aquecer no seu coração a brasa da missão, de estar na missão, fazendo parte da missão, se preparando, trabalhando, seja com o teu trabalho, com o seu estudo, que você possa compartilhar o evangelho todas as pessoas, seja atravessando a rua, mas compartilhe o que Jesus fez no seu coração. Se você tem Jesus, se você aceitou Jesus, você tem uma missão, compartilhar o evangelho a toda criatura. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pessoal. Obrigado por ter apertado o play. Deus te abençoe. Até a próxima. Fica com Deus.